Mas eu acho que o Kudê não valorizou a questão envolvendo, sobretudo, quer jogar em Itaquera, quer jogar na casa do Corinthians. Só fazer um adendo aí, a Joana elogiou a construção do gol do Roger Guedes. Claro, isso aí, né, o mérito do Roger Guedes. Tem a falha do Zarate, né, Barreto? Nossa! O Paulucci, eu ia até avançar nisso, porque assim, é gol de lateral, que é uma coisa que enlouquece treinador. É verdade. Lógico que o gol não é do arremesso. Mas sai de um lateral para um jogador que enfrenta quantos ali? 4? 3, 4, Então, tem 3 perseguindo e vem mais um na cobertura. Então são pelo menos 4 na jogada. Isso aí não tem... claro que alguém pode dizer assim, pô, mas o Roger Guedes teve uma habilidade. Teve tudo. Sem tirar zero, nada. Sem dúvida, sem dúvida. Mas muito mais... Nada de habilidade, de visão, de intensidade... De arrojo também, isso. Né? De querer ir para cima. Agora, o componente ligado no jogo, para mim, é determinante. Determinante. São 3 caras perseguindo. É isso. Então, assim, um time entrou... E isso aí não passa pelo Kudê. Isso aí passa pelos jogadores. Em campo. Mas eu posso fazer uma observação? Porque claro que será sim. que não é um sintoma quando o treinador ali na pré-eleição, ele coloca um time que não é o titular? Será que ele não está tirando a importância do peso do jogo e os jogadores, por consequência, não entram tão empolgados que quando o treinador vira e fala, não, nós vamos com força máxima, nós vamos para cima, o pessoal está cansado, a gente precisa poupar, mas é um jogo importante, é mata-mata. Será que ao colocar um time com 5 mudanças no time titular, essa emoção também não transmite para os jogadores dentro de campo? Os próprios titulares que entram no segundo tempo, será que eles não entram também com o ânimo um pouco mais reduzido? Posso te dar um depoimento de quem já foi reserva? Minha curta carreira de jogador de futebol de salão foi quase toda passada no banco. E o cara do banco, quando entra, é prato de comida. Entra para ganhar a vaga, para mostrar que o treinador está errado de deixar ele no banco. Eu tentava fazer isso, mas não adiantava nada. Pois é, no jogo seguinte você voltava para o banco, né? Lógico. Pois é. Porque eu era pior do que o titular. Sim. Tava tudo certo. Mas tentou. Mas é a fome da oportunidade, às vezes, contra a qualidade técnica. E num jogo... Uma coisa é querer, outra coisa é poder, né? É ter como entregar, né? Claro. Mas assim, quando o treinador escala um time tão mexido, depois de ter vencido a primeira partida por 2-0, eu concordo com o Paulucci que ele está passando um recado para todo mundo. Sim, isso cria um impacto. Dele, para o torcedor. Para o adversário. Acho que está tranquilo. É um combo perigoso isso. É um combo perigoso. E aí entra um outro componente. A gente discutiu aqui a questão da opção. E aí entra um componente que eu respeito outras opiniões. Gonzalez, a gente está desde cedo já, né, no camarim discutindo sobre isso, ou seja, aquela coisa de quem está certo, quem está errado. A gente tem opiniões diferentes, já ele vai externar dele aqui. Agora, para mim, tem um componente que é fundamental, gente, que é um jogo decisivo. Sabe? É um jogo decisivo. A Copa do Brasil, ela acabou para o Atlético Mineiro. Acabou. Ou seja, ele não tem mais condição de recuperar algo que não deu certo, uma estratégia, um pensamento, sabe? Aquilo que ele imaginou para o jogo. Isso aí acabou para o Atlético Mineiro. Então, de certa maneira, eu acho que em jogo decisivo não poderia ter aberto mão de jogadores que ele considera que são os principais, os chamados jogadores titulares. Que poupasse no Brasileiro, que poupasse em outra situação. Mas é que tá, nosso companheiro Carlos Eduardo Mansur lança uma boa ponderação aqui com a sequência do Atlético. Era essa aí que você ia chegar? Exatamente. Porque o Atlético concordo plenamente com ele. Da obrigação de vencer o Atlético Paranaense pela Libertadores. Pela Libertadores, conseguiu. Duelo com Palmeiras. Palmeiras, candidato a título, né? Que é o que o Atlético também quer ser no Campeonato Brasileiro. Aí vem esse jogo e na sequência tem Cruzeiro. Depois tem o Alianza Lima na terça-feira, né? Um jogo importantíssimo fora de casa pela Libertadores. Mas eu acho que são decisões, né? No Campeonato Brasileiro, por mais que o Atlético agora tenha se estabilizado um pouco na parte de cima da tabela, o Atlético tem condições de recuperar isso lá pra frente, né? E uma eliminação, tanto na Libertadores, quanto na fase de grupos da Libertadores, quanto na Copa do Brasil, traz um prejuízo esportivo, de planejamento e, sobretudo, financeiro pro clube. Eu acho que assim, as responsabilidades são divididas, né? A gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes, como o brasileiro gosta de apontar um culpado. E eu acho que o Kudê tem as responsabilidades dele nessa partida, os jogadores também têm, mas para mim fica muito claro e notório no lance do primeiro gol do Bidu, que é um erro de saída de bola do Otávio, que ele dá um passe na fogueira para o Maurício Lemos. De quem é o erro maior? É do Otávio, que
quer naquele momento, ou de El Kudê, que talvez tenha exposto esse jogador a entrar num jogo decisivo, de alta rotatividade, um cara que não jogava há 7 jogos, que estava claramente sem ritmo de jogo. Então acho que fica esse questionamento sobre essa divisão de responsabilidades. Bom, vamos lá. Já foi representado Vamos lá. aqui, mas... Primeiro um abraço apertado para Joana, para o Paulucci. Mansur, sem estar presente, ele se antecipou ao que a minha tese. Mas a minha defesa, tudo isso que foi discutido, eu acho assim, primeiro, eu acho que a gente está, ao jogar todo o holofote em cima de uma opção de escalação do Kudê, a gente está tirando um pouco o mérito do Corinthians. A gente está dizendo que se o Atlético colocasse a sua força máxima, o Corinthians não seria capaz de ganhar. E eu acho que do jeito que o Corinthians entrou ontem, não só em termos de foco, em termos de falta de pressão, porque o Corinthians, se não se classificasse ontem, o Corinthians entrou morto ontem. Ninguém, os corintianos mais fanáticos talvez, mas todos vocês da imprensa por isso que eu destaquei apontavam aqui, o Atlético tem uma diferença de pegada no jogo. Mas não de há apetite. Eu acho que tem que ter. Um entrou com fome. Eu acho que tem que ter. Outro entrou satisfeito. Parece que já estava, né? Mas a questão, eu não acho que a opção do Kudê foi a responsável pela derrota do Atlético, e acho que a opção do Kudê, eu não via uma situação diferente. Primeiro porque ninguém poupa jogador porque quer. Ninguém hoje eu vou... Não, o Hulk está bem, está voando, o Batalha e todos esses que ele tirou estão todos bem, mas eu já ganhei o jogo. Não, ele poupou porque ele tinha que poupar, porque são jogadores que certamente a fisiologia disse que eram jogadores que estavam mais desgastados. Eu me lembro que ano passado o Hulk jogou quase todas as partidas e não foi o Hulk que a gente conhece, não foi o Hulk de 2021. Então, assim, exatamente pegando o exemplo do Mansur, você tem uma sequência Atlético Paranaense que você não pode, se você empatar, você coloca em risco, o Atlético colocaria em risco a classificação na Libertadores, ele precisava ganhar. Você tem o Campeonato Brasileiro, em que você joga contra o seu principal rival. Hoje o Palmeiras é o time a ser batido, o Palmeiras é o grande favorito. Aí você tem um Corinthians na Copa do Brasil que você está ganhando de 2-0 e que você passou por cima do Corinthians no jogo de ida. E depois você tem o Cruzeiro. Aí a fisiologia te diz, você tem que poupar num desses jogos aí. Eu faria o mesmo. Por quê? Porque, assim, tentando, como disse o Hélio, entrar na cabeça do treinador. É praticamente impossível para um treinador argentino, que os argentinos pensam muito com a cabeça do europeu, até o calendário baliza com o da Europa, e o Kudê trabalhou na Europa, trabalhou na Espanha, pensar que entre a competição continental, a Liga Nacional e a Copa, o menos importante é a Copa. Fato. Não há contestação com relação a essa maneira do Kudê ver o jogo. Então, o jogo para poupar é esse. Diferente, a gente até conversando com a Elo, lá no camarim, a gente falava do Fluminense. O Fluminense hoje vai poupar o Marcelo, por exemplo, que não está 100%. Ora, o Fluminense vai jogar um clássico, né, que é um campeonato à parte, e no fim de semana o Fluminense é o Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, mas se o Fluminense perder do Bragantino, não vai acontecer nada. E se ele perder do Flamengo, é uma competição que o Fluminense tem condições de ganhar. Então, aí, do ponto de vista do Corinthians, por que o Corinthians tinha a obrigação de estar muito mais... entrar muito mais enfurecido nesse jogo? Se eu estiver errado, alguém divergir, me corrija. O Corinthians, eu não acho que o Corinthians possa sonhar em ser campeão brasileiro. Acho que não. Lucha prometeu que vai terminar o ano lá em cima. Lá em cima é o quê? Está o título brasileiro. Eu espero... Não. Lá em cima de tudo. Não. Lá em cima está o título sempre. Lá em cima... Lá em cima pode ser quarto colocado. O Luxemburgo pode ganhar o título da Copa do Brasil, gente. O Luxemburgo pode e deve prometer o que ele quiser. Eu acho que o Corinthians não vai ser campeão brasileiro hoje. Já estou, né? Acho que o Corinthians não vai ganhar a Libertadores.
mas acho que o Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil. Então, o jogo de ontem era a Copa do Brasil e tinha que jogar tudo, tinha que jogar como jogou. Então, para mim, agora, o Cudê, só para amarrar, o Cudê não tem culpa se o Maurício Lemos não deu um bico para fora, ele não tem culpa se o Roger Guedes carrega a bola 50 metros, o Roger Guedes deu 4 toques na bola, o 5º toque foi a meia-lua, e depois deu mais 2 porque o Zarate ficou olhando, ficou querendo apagar o jogo, dizendo, não, a bola saiu. O Cudê não tem culpa disso. Se esses 2 lances simples não acontecem, se o Hulk não perde o pênalti, a história era outra. Então, para mim, ele tem participação dele, como todos têm, mas eu faria a mesma coisa. Joana chamou. Não, eu estava ouvindo o Gonza falar e eu estou um pouco mais na opinião do Paulucci. A mensagem que você dá quando você preserva seus jogadores no jogo importante. Né? Indiretamente, você está dando a tranquilidade para eles. Olha, a gente está vencendo por 2-0, está tranquilo, está favorável. Ele mesmo usa o termo iludido, né? Depois, que em espanhol... Cuidado, que em espanhol significa outra coisa. Eu ia falar isso. Ilusão em espanhol é esperança, otimismo. A gente traduziu por final... otimista, né? Então, otimista. Eu ia fazer esse adendo. A gente sabe que ilusão em espanhol significa outra coisa, mas eu acho que ele estava iludido mesmo, em português. Né, de acreditar que 2-0 era suficiente. Entendeu? No final das contas, o iludido podia ser, né, usado com a ia servir também, né? Porque eu tive essa sensação, até ouvindo a coletiva dele mesmo. Os próprios jogadores do Corinthians, na zona mista, comentaram sobre isso. Vai ver, eles achavam que estavam ganho, porque ficou essa sensação. Né? A gente vai falar do Palmeiras mais à frente, mas você viu a diferença do Palmeiras jogando no Castelão? Com a vantagem de 3-0, o que o Abel fez? Jogou com o time titular, não queria correr risco, né? Teve respeito pelo seu adversário. Então, acho que faltou um pouquinho disso para o Cudê. São jogadores em campo? Beleza. Mas, primariamente, quem é que coloca o time em campo? Quem é que dá a mensagem da importância daquele jogo? E se aquele jogo é importante, é eliminatório, você não tem que jogar com a sua força máxima? Mas tem um clássico regional depois contra o Cruzeiro. Beleza. Depois tem o jogo contra a Aliança Lima da Libertadores. E aí você escolheu poupar no mata-mata? Joana Barreto. Né? Desculpa. Só minha opinião, assim, básica. Eu só queria trazer mais um elemento para essa discussão, que eu acho que ela é muito legal quando há esse tipo de divergência. Porque existe um poupa e outro poupa. Eu acho que existem diferenças. Hoje em dia, na construção da rotina que a gente tem como jornalista esportivo no Brasil, a gente não tem acesso mais aos treinamentos, que dirá acesso aos relatórios das fisiologias do clube. Então, a gente não sabe mensurar qual é o grau de possibilidade do atleta estourar ou não. Então, eu acho que esse parâmetro e esse argumento, talvez ele seja um pouco subjetivo para alimentar essa discussão. O que eu acho que existe uma diferença, daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, Bruno Rodrigues, que também é o craque do time do Cruzeiro, é o grande jogador da temporada, ele também foi poupado. Surpreendeu muito gente, ele não entrou como titular na escalação. Só que depois do jogo, o Bruno Rodrigues foi cobrado por explicações. E ele disse, estou no sacrifício, estou jogando baleado. Eu tive um exame que apontou que eu estava com um edema na coxa, uma prévia de uma lesão. E o Hulk, perguntado sobre por que não jogou, ele trouxe um discurso diferente. Na entrevista coletiva, e acho que esses são os elementos que a gente como jornalista tem. O Hulk, depois da partida contra o Corinthians, ele disse, a gente se prepara para jogar todos os jogos. E a decisão foi do treinador, o único exclusivo do treinador, e a gente respeita. Então, assim, eu acho que há uma diferença entre você poupar o principal jogador do time pelo Eduardo Cudê e a decisão do Pepa. Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular e responsabilizar só uma pessoa. É claro que os jogadores também têm responsabilidade, né? O Paulinho teve oportunidades no segundo tempo, inclusive um passe do Hulk, ele perde um gol, chuta para fora. É só pra gente entender como que essas decisões do Eduardo Cudê influenciaram em todo o desenrolar dessa eliminação do Atlético na Copa do Brasil. Bom, Paulucci me deu o gancho aqui, a gente vai mudar de jogo agora. Então,